Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou explicar o que está acontecendo no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Muita gente tem me perguntado, vê em vários lugares, e a minha ideia aqui nesse vídeo é trazer de uma forma simples um acontecimento que é assim muito complexo, que toma vários vieses, né, que remete a uma época desde antes da Guerra Fria, desde antes da União Soviética, mas eu vou meio que traduzir e simplificar esse conflito só para você não ficar sem entender o básico do que está acontecendo, tá bom? Mais uma vez, é uma visão muito simplificada de algo que é muito complexo, mas eu espero assim ajudá-lo a entender esse conflito. Beleza, gente? Então, antes de eu falar o que aconteceu, eu vou trazer alguns pontos, por exemplo, qual a causa, por que a Rússia quis invadir a Ucrânia, quais as influências no Brasil para nossa economia, o que a ONU está fazendo? Será que vai ter uma terceira guerra mundial? Esses pontos mais básicos que todo mundo quer saber. Quero deixar bem claro que, gente, é uma coisa muito triste. Antes de falar de geopolítica e de guerra e de tudo, é uma tristeza. São vidas. Acabou de acontecer essa semana, a gente já vê aí um enorme número de mortos, famílias desesperadas, querendo fugir, ou não tendo como fugir, ali presa, com medo, família mesmo, criança, jovens separando, porque vão lutar pela Ucrânia. É desesperador, você tem medo, você não sabe o que vai acontecer com a sua família, com a sua segurança, com o seu emprego. É realmente muito desesperador. Então, tomara que isso chegue ao fim. Hoje, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo, a Ucrânia tá em negociação em Belarus com a Rússia. A gente não sabe que rumo que vai tomar, a gente vai acompanhar ainda, mas vamos lá então. Bora lá então, pessoal? Ponto 1. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Por que a Rússia declarou guerra à Ucrânia? Primeira coisa que você tem que entender é que Rússia e Ucrânia são países vizinhos, vizinhos mesmo, colados. E entre eles não existe uma fronteira natural, um obstáculo, uma cadeia de montanhas, rios ou algo. Não, é uma continuidade. Tanto é que lá no passado a Ucrânia fazia parte, né, da União Soviética, então era como se fosse um país realmente único, e daí a Ucrânia se desmembrou com o fim da Guerra Fria em 1991, certo? Bom, então, primeira coisa, são vizinhos. Segunda coisa, qual a principal causa? A Ucrânia queria entrar na OTAN. E aí vem a pergunta, o que é essa OTAN que todo mundo está falando? A OTAN, pessoal, nada mais é que um acordo militar, não é um acordo econômico, feito com os países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, Estados Unidos, a Inglaterra, a França, os aliados ali do Ocidente, né? Então, ele significa Tratado do Atlântico Norte, e eles se uniram para um proteger o outro contra o comunismo, né? Contra um possível ataque da União Soviética e do lado comunista, socialista, China e assim por diante. Foi bem no início da Guerra Fria. Então, o que significa estar na OTAN? Significa, por exemplo, tem 5 países membros na OTAN, vamos supor. Se um país entra em guerra com outro grandão, ele não entra sozinho. Todos os outros 4 vão ajudá-lo nessa guerra, né? Então, entrar contra um significa entrar contra os 5. Por isso, muita gente quer entrar na OTAN, principalmente países que não têm muito dinheiro para comprar armas, que não têm um investimento muito grande do seu PIB em armamentos, né, em defesa bélica do seu país. Então, eles se aliam militarmente, entrando na OTAN, para poder se proteger e ficar mais forte contra o inimigo. Tudo bem? O que aconteceu é que com o fim da Guerra Fria, a União Soviética, ela também fez o seu grupinho lá militar de ajuda entre alguns países. Era o Pacto de Varsóvia. E o Pacto de Varsóvia acabou, mas a OTAN não. E ela cada vez mais se fortaleceu, cada vez mais países entraram. Hoje são 30 países membros da OTAN. Olha como é um grupo forte, né, de apoio mútuo. E a Ucrânia quer entrar para a OTAN. Porque ela tem uma inimizade com a Rússia,
é vizinha da Rússia, tem medo de ataques russos, como está acontecendo, e ela sinalizou que queria entrar na OTAN. E é claro que a Rússia não gostou disso, porque ela não quer que tenha no seu quintal, ou seja, vizinho ali de si, bases militares da OTAN, o que significaria uma fragilidade bélica de defesa do seu território. Lembrando que a Rússia, ela não é qualquer país, né? Ela sempre foi um grande player na geopolítica mundial. Ela teve importante papel na Guerra Fria. A Rússia é um importante parceiro comercial, principalmente no fornecimento de gás natural para a Europa, numa parceria bilionária com a Alemanha. Não é? Bom, então vamos chegar lá. Então a causa é essa. A Ucrânia queria entrar na OTAN e a Rússia não gostou disso. Certo? Essa é a primeira causa. E qual foi o pretexto usado pela Rússia para invadir a Ucrânia? Tudo começou com duas regiões separatistas entre os dois países, bem na divisa entre a Ucrânia e a Rússia. Existem duas regiões separatistas, a região de Luhansk e Donetsk. Essas duas regiões, elas são industrializadas, elas ficam dentro de uma área maior chamada Donbás. Essa região de Donbás é sim industrializada na Ucrânia, uma região importante. E tem frentes separatistas nessas regiões. Então, Putin, que é o presidente da Rússia, se aproveitou dessa aspiração separatista dessa região de Donbás ucraniana e foi proteger. Falou que estava tendo alguns ataques do presidente ucraniano para não separar, não perder essas terras. E o Putin usou exatamente disso para invadir essas regiões e ele declarou nessa segunda-feira a independência dessas duas regiões, a independência da Ucrânia, certo? Foi aí que a instabilidade começou, a busca por essas duas regiões separatistas. Lembrando que a Rússia já fez isso alguns anos atrás. Em 2014, a Rússia anexou uma importante área geoestratégica da Ucrânia, que é ao sul da Ucrânia, bem no Mar Negro, tem a península da Crimeia. Essa península pertence à Ucrânia. A península é um pedaço de terra grudado na Ucrânia. Só que essa Crimeia, gente, ela tem uma posição muito estratégica, porque é a saída de petróleo e gás da Rússia pelo Mar Negro. E a Rússia tinha que passar pela Crimeia, que não era dela, era da Ucrânia, pagando pedágios, enfim. E aí ela anexou a Crimeia. Hoje a Crimeia é russa e assim ela vai dominando. Agora ela já tem a posse de Donbás. Certo, gente? Até aí, o leste ucraniano é um pouco dividido. A Ucrânia é um país dividido. Agora, o oeste ucraniano é muito ligado à Europa, à União Europeia. A Ucrânia sempre quis entrar na União Europeia, ela ainda não faz parte da União Europeia. Ela sempre quis entrar na OTAN, que também ainda não faz parte da OTAN. E a Rússia não quer perder esse importante país geoestratégico, vizinho, né? É onde ela tem ainda uma área de influência, porque os demais países, Letônia, Estônia, a Polônia, já estão na União Europeia e na OTAN. E a Rússia tem o último respiro ali do seu quintal, a única parte que ainda não está em território de domínio da União Europeia. Próximo ponto que todo mundo está perguntando, né? Está com medo. Será que vai ter uma terceira guerra mundial graças a esse conflito? É muito improvável. Porém, tudo pode acontecer, claro. Mas dizem aí os especialistas que é muito improvável, né? Porque isso iria tomar uma proporção absurda. Hoje o Putin já ameaçou com armamento nuclear, caso o presidente da Ucrânia não recue, né, não se renda. Ele já fez uma declaração que, só para lembrar ao mundo que ele tem grandes reservas de armamento nuclear que pode ser acionados a qualquer momento. Não quer dizer que ele vai usar esses armamentos nucleares, que ele vai apertar o botão, mas é um lembrete para assustar. Então ele vai até as últimas consequências justamente para forçar o presidente da Ucrânia a se render. O que Putin não esperava é que ele invadiu a Ucrânia essa semana, já começou a bombardear, lançar mísseis, já invadiu Kiev, que é a capital da Ucrânia, só que a Ucrânia está retaliando, ela está se defendendo, só que ela
pede ajuda dos países aliados, mas não significa que os países aliados vão entrar em guerra contra a Rússia, ou seja, uma guerra mundial. Não, os países aliados à Ucrânia estão enviando armamentos, estão enviando ajuda militar, dinheiro para a Ucrânia comprar armas. Então eles não entram em guerra, por isso que não é uma terceira guerra mundial, é uma guerra de procuração, é uma guerra onde os países que têm armas mandam armas para ajudar a Ucrânia, mas é a Ucrânia que entra em conflito contra a Rússia. Uma coisa para a gente pensar, pessoal, é que provavelmente quem vai vencer é a Rússia, que ela é muito mais poderosa e outros países não querem entrar nesse rolo diretamente. Quando a Rússia vencer esse conflito, todo esse armamento, né, que está sendo enviado para a Ucrânia vai ficar na mão dos russos, engordando ainda mais o seu arsenal militar. Percebe, gente, o conflito? Né? Então, é uma ajuda necessária, eu não estou dizendo que não tem que ajudar a Ucrânia, que ela está numa situação muito sensível, porém, no futuro pode ser até pior ainda, certo? Pode ser um tiro no pé. Os Estados Unidos, ele se pronunciou contra, né, como a maioria dos países do mundo se pronunciaram contra. A ONU já se reuniu várias vezes, o Conselho de Segurança, para vetar, para evitar esse conflito direto. Porém, quem são os 5 membros do Conselho de Segurança? Vamos lembrar? Estados Unidos, França e Reino Unido. Do outro lado, a China e a Rússia. A Rússia, óbvio, ela não vai votar contra ela mesma a vontade que ela quer. A Rússia vetou, a ONU estava pedindo ali na ONU para não ter essa guerra e a Rússia, claro, usou o seu poder de veto e falou, não, vai ter a guerra, eu que quero guerrear. Os Estados Unidos, lembrando, já usaram seu poder de veto em 2003, quando também quis invadir o Iraque e assim o fez, certo? A China, que é um player muito importante na geopolítica mundial hoje, ela se absteve. Ela não votou nem a favor, nem vetando essa guerra e nem a favor da guerra. Ela não votou, o que é um posicionamento muito importante, que, claro, sinaliza um apoio a Putin. Nós sabemos que Rússia e China têm, sim, importantes acordos comerciais, são parceiros comerciais e só por isso que a Rússia está tranquila, não teme sanções comerciais, porque ela tem a China como grande parceiro. Ela tem o Brasil como um parceiro também legal e o Brasil, da mesma forma, ele se manifestou na ONU contra essa invasão, né? Não por caráter político, porque o Brasil se manifestou contra a Rússia, agora a Rússia vai vir atacar a gente. Não é assim, gente, né? É uma questão de moral, uma questão de invadir a soberania de outro país. A maioria dos países se posicionam dessa forma, não é? Afinal de contas, está na ONU. Mas a gente também não sinalizou muito firmemente. O nosso vice-presidente até tentou se manifestar, né, nas redes aí, na TV e tudo mais, contra Putin mais forte e tomou uma bronca do Bolsonaro. O Bolsonaro falou, escuta, você não tem que falar nada, quem tem que falar sou eu, presidente. Então, foi isso mais ou menos que aconteceu com o Brasil. Já falando do Brasil, quais as consequências para o nosso país? Não é? Nós não vamos sofrer bombardeios russos, a gente não está ligado, nós não somos vizinhos, né, deste conflito direto. Porém, a gente vai sofrer bombardeios econômicos, pode esperar aí, pessoal. A gente está falando de um conflito que envolve energia. E tudo precisa de energia. Para as fábricas funcionar, precisa de energia. Né? Para os carros, para a indústria, para o transporte, né? Para os fretes, entrega de produto, entrega de matéria-prima, compra, precisa de energia. Encarecendo essa energia lá fora, aqui fica mais caro. Então, o combustível, alguns produtos, por exemplo, o pão, porque o trigo vai encarecer. A Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de cereais, não é? Grandes exportadores de cereais. Nós, o Brasil, nosso principal produto comercializado com a Rússia são fertilizantes, insumos agrícolas. A Rússia fornece muito potássio para a gente. Esses fertilizantes são importantíssimos para o nosso agronegócio.
Então, uma vez que vai ficar caro, porque óbvio a Rússia está em guerra, então, claro, o fornecimento fica comprometido, fica tudo mais caro. E se o Brasil se posiciona contra a Rússia, ela pode encarecer, taxar ainda mais esses produtos. É uma guerra comercial. No fundo, é uma grande guerra que envolve interesses comerciais. Então, o Brasil, qual a maior consequência que nós vamos sentir? A consequência no bolso. Qual a chance de ter uma terceira guerra mundial? A chance existe, mesmo que infimamente, só se a Rússia invadir algum país membro da OTAN. Então, por exemplo, se ela invade uma Polônia, que é vizinha ali, que é membro da OTAN, aí sim a OTAN tem que entrar diretamente nessa guerra. Aí pode vir a tomar? Pode. Mas é muito improvável, né? Claro que Putin, ele sabe, né? Nem um pingo ingênuo, ele sabe, é tudo muito medido, tudo muito calculado, onde estrategicamente ele tem que atacar para fortalecer o seu poder, mostrar que a Rússia ainda está aí no jogo e que não se submete aos mandos e desmandos da União Europeia e dos Estados Unidos. Dessa forma, ela se fortalece com China, ela tem como poder de barganha o seu gás. A Alemanha, pessoal, ela se desnuclearizou. O que é isso? Com o acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão, né, que foi por causa de um terremoto, teve um vazamento nuclear muito importante. A Alemanha, que era uma grande produtora de energia nuclear, ela veio com uma proposta política de Angela Merkel, uma proposta populista de desnuclear o seu país, desnuclearizar as suas fontes energéticas. E aí ela tinha dois caminhos, já que não podia mais ter energia nuclear, ou ela ia para o carvão, que é extremamente poluidor, né? Estão aí na ONU com conferências sobre o clima, então não é interessante usar maciçamente a queima do carvão. Um outro recurso que a Alemanha podia usar era a compra do gás natural. E ela compra toneladas, são bilhões por ano que a Alemanha dá para a Rússia comprando esse gás natural. E a Rússia, obviamente, sabe dessa dependência energética da Alemanha. Então, a Alemanha e a França ficam divididas. Ao mesmo tempo, são contra, são da OTAN, são aliados dos Estados Unidos, são super contra a Ucrânia sofrer essa invasão, mas essas potências precisam do gás natural, que serve de aquecimento das casas, que serve para o funcionamento das indústrias. Então não tem como a Alemanha entrar nessa guerra e fornecer arma para a Ucrânia e ela vai sofrer prejuízo energético. E a Rússia, obviamente, sabe disso, ela tem essa carta, essa barganha, essa chantagem, né, dessa sua principal commodity, o fornecimento de gás natural para a Europa. Então a questão, gente, é muito complexa. Entrou aí acusações de um país chamar o outro de nazista, existem sim frentes neonazistas na Ucrânia, porém existem no mundo todo. Né? Não, eu já ouvi falar, estava vendo um especialista falando agora, que até a NASA contratou nazistas para alguns de seus projetos, sabe? Então, tem frentes, não é a Ucrânia nazista, o próprio presidente da Ucrânia é judeu, o Volodymyr Zelensky é judeu, não é? Então não faz sentido levar essa guerra de narrativas que estamos falando por aí, essa narrativa de acusar de nazismo, essa narrativa de o presidente Putin querer restaurar a União Soviética, não é bem assim. Ele era da KGB, ele nunca aceitou, né, o fim do poderio da União Soviética, mas ele não quer fazer uma nova União Soviética, nem tem como no mundo de hoje, globalizado, com países já desmembrados há muito tempo, mas ele quer sim restaurar o poder russo e ele demonstra isso muito bem. Último ponto, né, do nosso vídeo de hoje, que já está cumprido, mas faz parte, o barril de petróleo já bateu 3 dígitos, né, já passou dos $100, o que é caríssimo, impacto direto na economia mundial. Segundo ponto, essa também é uma guerra cibernética. Tá? É uma guerra que atinge o cyberespaço. O que a Rússia vem fazendo? Ela vem comprometendo o uso de internet, as redes sociais, do cyberespaço ucraniano. Então, isso é uma novidade, isso é uma guerra moderna,
Por isso que se fala numa novíssima ordem mundial. Você guerreia tirando a comunicação digital. Isso é muito perigoso. E aí vem o Elon Musk essa semana, ele libera a internet para os ucranianos. Aí vem uma outra discussão, como uma empresa particular, não estamos falando de países, não estamos falando de governo, estamos falando da Tesla. Como essa empresa influencia numa guerra. Você vê que é uma nova guerra, é uma nova configuração mundial, nunca antes vista, não é? A Europa, ela vinha de um sossego pós-Guerra Fria. Algumas guerras pontuais aqui e ali. Recentemente tivemos um conflito na Armênia e no Azerbaijão, pontual, o próprio conflito da Crimeia. Mas esse realmente está tomando grandes proporções. Então eu acho que eu falei de tudo aqui para vocês. Só mais um último ponto que acho que vale a pena colocar nesse vídeo é a questão de Holodomor. Holodomor foi tipo um holocausto que os ucranianos sofreram. Quando que foi isso? Por volta de 1930, quando a Ucrânia é anexada, né, na antiga Rússia, que vira União Soviética, ela fica sob o poder soviético. E Stalin, na época, né, não preciso nem apresentar quem que foi Stalin, ele se apropriou das propriedades ucranianas e as pessoas não tinham mais como plantar e assim, portanto, o que comer. E morreram cerca de 3 a 4 milhões de ucranianos morreram de fome. Então se compara ao Holocausto nazista, onde os judeus, milhões também de judeus morreram, mas não foi em campo de concentração, foi de fome, graças ao governo soviético da época, graças a Stalin. Então, por isso, muitos ucranianos trazem essa lembrança triste que foi o Holodomor. Então, eles não suportam o comunismo, eles não suportam a União Soviética. Então, dá para entender. Ao mesmo tempo, a gente tem ucranianos pró-Rússia dentro da própria Ucrânia. Então é muito complexo, gente, é muito complexo. Vamos falar ainda o último ponto da aula de hoje, que é as sanções comerciais. Recentemente, os Estados Unidos, né, e toda a União Europeia decidiram aplicar uma sanção comercial na Rússia. O que é uma sanção? É tipo um castigo. Já que não vai entrar bombardeando, né, um conflito direto, vamos pegar pelo bolso. Então, aplica uma sanção comercial. Essa sanção foi banir a Rússia do SWIFT. O que é o SWIFT? É uma transação financeira internacional entre os bancos do mundo. Então, se eu recebo pagamento da Google AdSense no meu canal no YouTube, eu tenho que passar um código SWIFT, que é como os Estados Unidos vai depositar dinheiro no meu banco brasileiro. São leis diferentes, fuso horários diferentes, né? Então, tem que ter esse código internacional que faz essas transações internacionais. Baniram a Rússia desse sistema de transações financeiras. Lembrando que não é banir a Rússia inteira, são alguns bancos, claro, os principais bancos russos. Vai afetar a economia? Lógico que vai. O Irã, por exemplo, já foi banido desse SWIFT. Então, prejudicou muito o mercado, a economia iraniana, alguns anos atrás, principalmente por conta do programa nuclear clandestino iraniano. Então, ela foi banida já desse SWIFT. Compromete? Claro que sim. Porém, Putin, gente, não se abalou. Ele provavelmente já estava preparado para isso, né? Ele tem numa carta a China, ele tem na outra manga as commodities e ele está avançando cada vez mais, ameaçando com bomba nuclear agora, invadindo a Ucrânia. Começou hoje a guerra entre ucranianos, soldados se atacando. Triste, gente. Triste, 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 mas está acontecendo. A gente acompanha com muita tristeza no coração, com muita apreensão. Vamos sentir, infelizmente, no nosso bolso, mas rezando sempre para o melhor acontecer. Então foi isso, pessoal. Infelizmente não era o vídeo que eu gostaria de retomar no meu canal, mas eu, como professora, eu tenho o papel, a obrigação de informá-los, sempre de forma imparcial, só dizer o que está acontecendo e vocês tiram as próprias conclusões. A reflexão crítica é o que mais importa. Então, se você gostou, se aprendeu, deixa um like, compartilha com amigos, compartilha um vídeo aí
meia hora, um vídeo longo, porém cheio de informações. Falei rápido mesmo, que eu queria falar bastante coisa, mas de uma forma mais simples do que ficar buscando informações em vários lugares. Espero ter ajudado vocês, que tenham gostado. Tamo junto, se inscreve no canal, retomando aí meu novo canalzinho, porque o outro eu perdi, infelizmente. Mas tamo aí, tamo pro jogo e a minha função, meu papel é informar, é ensinar e eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Vamos rezar para tudo isso acabar e dar certo. Fiquem com Deus, fiquem bem. Beijinho. Obrigado pela atenção também.